nesse momento, então, nós vamos começar com trabalhos do eixo 2, esse segundo momento do dia. Eu gostaria, então, de ver com as pessoas que estão presentes. Parece que tem uma pessoa que precisa apresentar primeiro, eu gostaria que ela falasse. Então, a princípio, nós temos 1h30 para essa atividade, e a proposta é que cada pessoa fale a respeito do seu trabalho, e a gente vai fazendo interlocuções e discussões entre as pessoas que estão ouvindo em casa e vão colocar as suas observações, suas perguntas, e as próprias pessoas que estão apresentando seus trabalhos, elas podem também estar dando as contribuições. Então, a primeira pessoa a falar vai ser a Luana. Luana, nós temos, então, 10 minutos para cada uma das pessoas. Então, aproveite o tempo e mostre o trabalho sobre a dança circular. Então, boa tarde a todos, pessoal. Eu sou a Luana, eu sou terapeuta ocupacional, servidora pública no CAPS 1 de Videira, Santa Catarina, já há uns quase 7 anos de atuação nesse local. E eu vou trazer hoje um pouquinho de um relato de experiência da oficina de horta terapêutica que nós temos desenvolvido lá no CAPS já há alguns anos, tá? Eu intitulei ela de Projeto Sementes, primeiramente porque, né, ela começou pequenininha no ano de 2015, uma sementinha mesmo, sem muito espaço, sem muito recurso, sem muito apoio, mas ela foi crescendo, né, graças à nossa persistência. No ano de 2017, nós conseguimos uma parceria muito importante com o Instituto Federal Catarinense, através do curso de agropecuária. Então, essa parceria nos possibilita que os professores do curso acompanhem as atividades junto com os estagiários, é um projeto de extensão que eles possuem, e nos auxiliam nas partes técnicas em relação ao plantio, ao cuidado com o solo, as informações em relação às propriedades das plantas. Então, é muito interessante. Tá? O objetivo da oficina, enquanto terapeuta ocupacional, eu visualizo assim: é um espaço de expressão, né, de espontaneidade, é um espaço onde a gente consegue reforçar e melhorar a autonomia de cada um, a gente consegue estimular o reconhecimento das potencialidades, tanto as potencialidades individuais quanto as potencialidades de grupo. Também permite novos aprendizados, o envolvimento com as responsabilidades, e também a gente tem como objetivo estimular a que a horta seja um meio facilitador para melhorar a questão de hábitos alimentares, né? Que eles tenham acesso a alimentos mais saudáveis através de uma atividade que eles mesmos produzem. Então, ela acontece durante uma vez por semana, geralmente no período da manhã. O nosso grupo, ele é aberto, mas geralmente em torno de 15 pacientes por grupo. Então, eu supervisiono a atividade com o apoio, né, e o suporte de todos os outros profissionais da equipe. Como eu falei do IFC, né, o Instituto Federal Catarinense, os professores também acompanham, e a gente desenvolve atividades diversas, desde do preparo do solo até o plantio, os cuidados que exige constantemente, até as etapas das colheitas. Ao longo desses anos de oficina, a oficina de horta ela é uma entre outras atividades que nós desenvolvemos, né? A gente consegue perceber também que a gente também faz, dentro dessa oficina, tem as etapas de jardinagem, que a gente também utiliza materiais recicláveis. No próprio grupo de artesanato, eles preparam alguns recursos, né, como vasos, reciclagem de pneus,
Tudo isso para melhorar a aparência, né, e a ambiência do jardim da própria instituição. Então fica um ambiente bem lindo, colorido, eles cuidam da parte das flores também. Tudo isso é desenvolvido dentro da nossa oficina. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, está dando um pouquinho de eco. Então, ao longo dos anos, a gente consegue perceber assim que, como resultado da oficina, que os pacientes, os nossos usuários, eles acabam tendo uma facilidade melhor na questão de resolução de problemas, a interação, a questão de se expressar enquanto ser, né, único, se torna muito mais fácil nesse meio, né? A natureza também é um ambiente que favorece a expressão, né, de fatores emocionais, questões físicas, sociais, intelectuais, e a horta contribui muito com isso. A gente percebe também que, em relação às potencialidades e às capacidades deles, eles melhoram a questão da autoestima, eles conseguem perceber de forma mais clara o quanto eles são capazes, sim, de superar aquele desafio, de produzir, de ver o resultado daquilo que eles mesmos iniciaram, né? Então, isso é fantástico. A participação da família também é interessante, porque muitas vezes eles chegam lá no CAPES e eles levam algum familiar para mostrar o que eles fizeram. As trocas também dentro do próprio grupo, né? O exercício da paciência, respeitando as etapas do desenvolvimento, do crescimento, o que é necessário para uma planta crescer e se desenvolver de forma saudável, a responsabilidade, as divisões dessas responsabilidades. Então, é um empoderamento e uma forma de cuidado que eles mesmos tomam em frente. Nós, como profissionais, acabamos ficando na retaguarda, dando suporte, o apoio, o incentivo, mas eles se organizam, se reorganizam, e isso é muito interessante. Quando chega a época da colheita, né, eles fazem a feira, como a gente brinca, eles dividem aquilo, né, um precisa um pouco mais, leva um pouco mais, tem uma família maior. Isso é muito, muito, muito interessante. Então, toda semana eles estão na lida, no contato com a terra, e dentro dessas atividades a gente consegue muitas vezes abordar alguns conteúdos, e às vezes numa conversa um pouco mais formalizada, eles criam uma barreira. Então, eles conseguem assim, se expressar. É um espaço de ser quem a gente realmente é, né? Sem julgamentos. Eu percebo muito também a questão da ajuda mútua, que a gente tem usuários com algumas dificuldades físicas, outros com algumas dificuldades intelectuais, e um auxilia o outro dentro dos seus potenciais para que também consiga participar de forma efetiva, também consiga, né, ter o seu espaço. Então, isso é maravilhoso. Então, para finalizar, eu percebo que a horta terapêutica ela é um espaço de expressão, de produção, transformação, humanização, e além do mais, ela também opera na ressignificação do cotidiano dos nossos indivíduos. E ela está muito ligada à vivência deles em relação ao ambiente onde nós vivemos. Videira fica no meio oeste, que é o interior de Santa Catarina, então a maioria dos nossos usuários, eles vêm de uma história de viver no interior, com mais contato com a natureza, e muitas vezes o próprio adoecimento acaba trazendo essa ruptura do que eles faziam, do que eles acompanhavam, né, dos pais durante a vivência, a infância, o crescimento deles no ambiente doméstico, e aí quando surge o adoecimento, muitos acabam se afastando disso. Então, essa oficina também trouxe esse resgate para muitos deles. Muitos se sentiram mais motivados e incentivados a também fazer no ambiente da casa deles, tanto que muitas vezes as mudas são produzidas ali no CAPES, eles levam, é distribuída, eles se dividem, e eles conseguem levar, eu digo que o setting terapêutico também vai para o ambiente doméstico com eles produzem isso. Então, eu acredito que no momento seja isso que eu gostaria de compartilhar.
É um projeto semente porque está em constante crescimento, em constante transformação. Hoje nós contamos, né, com um espaço muito maior do que o espaço que nós iniciamos, graças a gente conseguir visualizar o resultado, e aí também a gente conseguiu que a prefeitura nos desse um espaço, uma reforma, então a gente tem canteiros lindos e muito bem cuidados, e também é um espaço de cuidado para nós, enquanto servidores de saúde mental, porque muitas vezes na nossa rotina, na nossa prática diária, que é atribulada em alguns momentos, a saúde mental de todos os seres humanos ficou bem prejudicada durante a pandemia, e para nós, né, enquanto promotores de saúde, não foi diferente. Então, por diversos momentos, a nossa carga de estresse de atendimentos no CAPES, ela acaba sendo muito grande, e a gente tem o nosso refúgio. Então, nós, como profissionais, a gente também vai lá muitas vezes, cuida um pouco, vai lá, mexe, conversa. Aquele ambiente, a natureza já contribui por si só, né? Para que a gente consiga tirar aquela nuvem, às vezes, que a gente fica, né, tão focado na prática, tão assim na clínica, tão cansado, e a gente tem essa oportunidade. Então, é benéfico tanto para os usuários, quanto para nós também, servidores. E outra coisa que eu lembrei que é interessante, que já está tão assim internalizado na rotina deles, ter esse espaço ser deles, que muitas vezes eles chegam no serviço e eles mesmos já vão lá na horta colher um chazinho, porque no ônibus não se sentiu muito bem, se sentiu um pouco enjoado, vai lá, escolhe, colhe a planta que eles escolhem e levam lá para ser feito o chá. Então, isso é fantástico, é se apropriar de um espaço que é único deles. Então, eu agradeço vocês terem me ouvido, né? Eu pedi para falar primeiro, porque eu tenho um compromisso, infelizmente não vou poder ficar para o final, mas, assim, agradeço a oportunidade, já assisti outros trabalhos sendo apresentados e estou muito grata por esse evento fantástico. As trocas estão sendo maravilhosas. Muito aprendizado para nós. Gratidão, gente. Obrigada, então, pela sua participação. Nós vamos, então, agora chamar a Kayla para que ela possa estar falando para nós a respeito ela vai apresentar o trabalho dela, que é a telepsicoterapia no contexto da pandemia, possibilidades de cuidado em saúde mental. É contigo. Oi, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Kayla, eu sou estudante de psicologia da graduação da Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc, lá no Rio Grande do Sul, né, no interior do Rio Grande do Sul. Quero primeiramente agradecer a todo mundo que está presente, e eu vim falar um pouquinho, espero que vocês estejam me escutando bem, pois estão no trabalho também. Eu vim falar um pouquinho sobre o nosso projeto, que é de telepsicoterapia online para pacientes lá do Rio Grande do Sul, né? A partir dos reflexos negativos que a gente foi tendo, observado da pandemia, a gente pode ver que, principalmente a nossa saúde e a economia, elas tiveram muitos agravos, né? E aí, a partir disso, as tecnologias digitais, os teleatendimentos, enfim, o virtual, ele virou uma modalidade muito grande, né? Ele ganhou um espaço muito grande na saúde mental, no sentido de estar aproximando os pacientes enfim, de quem for o profissional, mas no nosso caso dos psicólogos, os contextos de crise e isolamento social. Então, essa estratégia que a gente tentou utilizar no nosso projeto, ela veio nesse sentido, né, de estar possibilitando aos pacientes um outro lugar de escuta, que a gente foi perdendo por conta do isolamento social, né. O nosso projeto, então, o nome dele é Vale a Vida, ele é realizado por 3 universidades do interior do Rio Grande do Sul, também com o fomento do governo do estado do Rio Grande do Sul, e ele foi realizado nesse ano de 2021, né. Pensando nessa implementação do teleatendimento psicoterápico, a gente tentou né, visualizar e tentou dar esse espaço para essas pessoas e tentou também verificar sobre a adesão desses participantes dentro desse teleatendimento, né? Com o nosso projeto, a gente pôde também analisar
qual é a percepção desses pacientes dentro desse projeto, né, enquanto eles iam utilizando esse processo, sobre o seu próprio bem-estar, né? Então, o nosso projeto, ele tem a avaliação de uma psiquiátrica, primeiramente, para ver a questão do risco da pessoa, se esses efeitos negativos que ela está tendo, eles são risco grave, leve, moderado. E após, então, essa pessoa ela passa por 4 sessões de psicoterapia, de forma individual, virtual e gratuita, e ela foi feita com os moradores do Vale do Taquari e do Rio Pardo, aqui do interior, com idades igual ou superior a 18 anos. Durante esse processo, né, tanto da avaliação psiquiátrica quanto dos processos psicoterapêuticos que deram início, a gente aplicou questionários online para tentar entender, mensurar um pouco desse processo que estava acontecendo, né, mensurar um pouco desculpa, tem bastante barulho aqui no trabalho, então me desculpa pelos arredores. Mas então a gente tentou mensurar a evolução desses pacientes ao longo desse período de telepsicoterapia e também auxiliar nesse processo terapêutico para ver se estava dando tudo certo, como é que estava indo, ver se a gente estava conseguindo criar vínculos, por exemplo, que a gente sabe que é super importante, né? Dentro disso, então, a gente pôde perceber que o distanciamento que a gente teve, né, o distanciamento do convívio social que a gente teve durante a pandemia, ele maximizou muito o aparecimento da ansiedade, de emoções negativas, principalmente de medo, de angústia, em relação à incerteza que a gente estava tendo nesses momentos, né? E também teve essa diminuição do bem-estar de saúde mental dos pacientes que a gente atendeu. A gente pôde ver que muitos chegavam com essa demanda e que esses pacientes podiam estar entrando, por exemplo, num risco de um potencial suicídio posteriormente. Então, nosso intuito também era de estar prevenindo isso, né? Fazer uma prevenção da saúde mental a partir da telepsicoterapia. Depois das 4 sessões que foram realizadas, os pacientes eles começaram a referir melhora no ânimo, melhora no sentido que eles tinham de enfrentamento, né, da vida, dos problemas que haviam sido iniciados ali, ou enfim, que haviam sido trazidos para a telepsicoterapia, então eles conseguiram trabalhar essas questões muito bem. Também teve a percepção da melhora desses sintomas ansiosos e depressivos, uma disposição melhor para uma vida menos conflituosa, né, para uma convivência menos conflituosa. E então a gente pôde ver que realmente teve uma adesão muito grande desses pacientes, né, ao projeto, assim, desses pacientes sim, estar realizando virtualmente essa psicoterapia. Esse projeto ele surgiu como uma ferramenta muito dinâmica, né, para o uso desses pacientes. E a gente pôde ver, então, que a telepsicoterapia, né, o teleatendimento psicoterápico, ele tem uma relevância muito grande no distanciamento social, né, nesses momentos de crise que a gente está tendo. Então, é muito importante para a gente estar podendo disponibilizar um lugar de escuta mais qualificada para esses pacientes, nesses momentos que a gente sabe que a gente está passando por uma questão muito ruim, né? A pandemia trouxe muitas questões para a gente para ser trabalhado, e a gente ficou feliz de poder estar ofertando esse projeto, de poder estar fazendo algum tipo de trabalho com essas pessoas que não teriam acesso nenhum, né? Ou que têm dificuldades financeiras, por exemplo, ou que, por exemplo, tem a questão, por exemplo, dos CAPs, que são para pacientes mais graves, mas que nesse momento de pandemia também não estavam conseguindo atender muita gente, e que a gente sabe que agora que está voltando as coisas um pouquinho à normalidade nos locais, a gente também vai ter uma demanda muito grande, vai ter muita gente para ser atendida, né? Então, a nossa intenção foi de realizar esse projeto com uma prevenção à saúde mental, uma manutenção desse bem-estar das pessoas e uma prevenção para que a gente não, né, pudesse estar vendo a questão do suicídio posterior, por exemplo. Essa questão do teleatendimento também, a gente viu e pôde perceber que muita gente do interior, onde não tem acesso muito bom para ir até os serviços da cidade, ou cidades muito pequenas que nem têm CAPs, né? São só as UBSs, enfim, a atenção primária, a gente pôde perceber que esse teleatendimento, né, o atendimento virtual a essas pessoas, ele traz muita utilidade, né? Ele é uma questão muito boa para essas pessoas que têm dificuldade ou até que não conseguem acessar os serviços. Então, a gente pode proporcionar a esses pacientes essa questão do atendimento remoto, do atendimento gratuito, do atendimento virtual.
E é muito legal, assim, a gente pode perceber também uma criação de vínculo muito grande. Teve vários pacientes que eles pediram, por exemplo, eu não posso ter mais atendimento, né? Eu quero mais vezes a psicoterapia, eu quero mais momentos com a psicóloga, ou então até remarcaram várias vezes a última sessão como uma forma de não estar terminando esse processo, né? Foi uma escuta muito boa que eles tiveram nesse sentido. Então, foi muito legal ter participado. O projeto, ele continua, né? Esse projeto, ele está aceitando pacientes novos até agora, outubro. Até final de outubro ele aceita. Vocês conseguem acessar ele pelo site Vale a Vida, Univax, que é uma das universidades que está junto, né? Ou Unisc, que é a minha universidade também. Vocês conseguem acessar, fazer inscrição. E ele vai aceitar pacientes até final de outubro. E depois, então, a gente vai estar realizando a coleta de dados maiores, enfim, fazer mais questões nesse sentido, para que, posteriormente, essa plataforma que a gente utilizou e o projeto em si, ele possa estar disponível para o SUS. A nossa ideia é que essa plataforma que a gente tem usado, ela seja divulgada posteriormente para os serviços de saúde, ou, enfim, algum serviço específico, poder utilizar ela. Né? Então, vai ser alguma coisa que vai ser para o governo do estado do Rio Grande do Sul poder utilizar posteriormente, assim. Outra coisa que surgiu bastante foi a dificuldade dos pacientes, por exemplo, com os questionários. A gente pôde ver que esses métodos qualitativos, onde a gente só pergunta questões, são muito difíceis para os pacientes que estão com essa questão da saúde mental dificultada, né? Eles tiveram, assim, a gente atendeu, até o momento que a gente fez esse recorte que eu estou apresentando, a gente tinha atendido 124 pacientes, tá? 80 deles, 80 pacientes, responderam todos os questionários. Os outros pacientes não quiseram, os outros 40 pacientes não responderam tanto, porque já tinham muita dificuldade e preferiram só a telepsicoterapia. Então, a gente tentou trabalhar essa questão, né, deles estarem respondendo, é importante para a pesquisa, mas ficou muito claro para a gente que o que as pessoas estão precisando nesse momento da pandemia é uma escuta qualificada. É um lugar de estar sendo observado, é um lugar de estar trabalhando suas questões negativas que tem aparecido nesse momento, né? Então, fiquei muito grata de estar participando desse projeto ao longo do tempo, assim, tem sido muito rico o que a gente tem observado, o que eles têm nos relatado a partir dessas sessões, e a gente espera que a gente continue conseguindo fazer esse trabalho, né? Acho que por hoje seria isso que eu gostaria de estar conversando com vocês. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui também. Dou parabéns para os outros colegas que vão apresentar posteriormente. Acho que está muito legal os trabalhos. E seria isso. Muito obrigada. Obrigada, Kaila. Parabéns. Vamos aproveitar e já passar para a Amanda, para ela falar sobre o seu trabalho, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre todos eles, ok? Por favor, Amanda, ela vai apresentar o projeto Resistências, Oficinas para o Autocuidado e Promoção da Saúde. Por favor. Boa tarde, vocês conseguem me ouvir bem? Consegue ouvir? Ah, tá, perfeito. Eu me chamo Amanda, eu sou estudante do curso de Psicologia da Universidade Federal de Jataí, no interior de Goiás, antiga UFG Regional de Jataí, né? A gente se emancipou há pouco tempo e agora está uma universidade super nova, né? Eu vou apresentar para vocês o nosso projeto, o Projeto Resistências, Oficinas para o Autocuidado e Promoção da Saúde. O projeto ele passou pela mão de muitas pessoas que colaboraram com esse trabalho. Dentre elas, né, eu quero citar alguns, né, além de mim, é claro, a Amanda Silva Ventura, também participou desse trabalho a Ana Daniele Fernandes da Silva, o Leonardo Fonseca da Silva, a Isabela de Assis Rocha, sob a orientação da professora Rita de Cássia Andrade Martins. Bom, o projeto Resistências, ele, como o nome já diz, são oficinas, né, o nosso foco são as oficinas que a gente trabalha, mas é um projeto vinculado ao OBSAM, que é o Observatório de Saúde Mental da UFJ, o obsam.ufj, e o objetivo desse trabalho é incentivar o autocuidado para a promoção da saúde através dessas oficinas, que são organizadas semanalmente, a partir de ciclos trimestrais que nós organizamos. Nosso foco é a promoção de saúde mais na perspectiva da saúde mental.
As oficinas, elas são oficinas de práticas integrativas facilitadas por profissionais do SUS de diferentes formações e regiões do país. Então, a metodologia que a gente utiliza é a metodologia participativa, então nosso objetivo não é que o participante entre na oficina e apenas receba alguma informação, mas nosso objetivo é que ele possa participar dessa construção coletiva, né? Que ele possa estar envolvido nessa troca de experiências. Então, ele não é um receptor passivo, digamos assim, mas a gente busca fazer com que esse participante seja ativo naquela atividade, né? O nosso referencial teórico que a gente utiliza para realizar as atividades é a psicologia comunitária e a saúde coletiva. Como eu falei, a gente trabalha com ciclos, né? A gente se organiza a partir disso. Até o momento a gente teve 4 ciclos, a gente vai caminhar agora para o quinto. O nosso primeiro ciclo, ele aconteceu em 2019, antes da pandemia, né? Então as oficinas eram presenciais e restritas de uma certa forma àquela região, né? A região de Jataí. E aconteceu de setembro a novembro de 2019. O segundo ciclo a gente teve que se adaptar, né, por causa da pandemia. Então a gente começou a fazer as atividades remotamente, de maneira remota, digamos assim, que ocorreu de setembro a novembro de 2020. O terceiro ciclo também foi remoto, né? Ele aconteceu de janeiro a abril de 2021. E o quarto ciclo, o último nosso, ele também foi em ambiente remoto, só que a gente, ao invés de focar nas oficinas, a gente encerrou as oficinas por um tempo para focar mais na questão de estudo, que é um dos objetivos que eu vou falar para vocês do projeto, né? Aqui no trabalho, eu vou falar mais dos ciclos que ocorreram em 2021, né? Como foi. O nosso objetivo nesse projeto além de oferecer ambientes virtuais de autocuidado para a promoção da saúde, que sejam abertos tanto para a comunidade externa quanto internas ao UFJ, nosso objetivo também é a formação e estudo na área de promoção da psicologia, né, nos cursos. Então, a gente pretende trazer essa questão para os alunos da UFJ, né, em especial da psicologia. Então, a gente também trabalha com uma equipe interdisciplinar. Então, o Resistências, por exemplo, foi um trabalho construído em conjunto com o pessoal da ciência da computação, que nos auxiliou nas questões de suporte técnico e outras atividades que eles dominam mais que a gente, né? Como eu falei, a gente fez esses ciclos trimestrais, a gente faz todo o planejamento, estudo, se reúne para pensar sobre eles, né? E a gente organiza as oficinas da seguinte maneira: a gente primeiro faz uma divulgação através do Instagram do Obsan, no caso, que é o @obsan.ufj. A gente libera o link, né, de inscrições, realiza a oficina, e após isso, né, a gente também envia aos participantes um formulário de avaliação, e após isso a gente faz um relatório da atividade para fins de registro e estudo. Esse relatório os extensionistas da psicologia. As oficinas, elas são semanais, em duração em média de 1h30, e a gente utiliza a plataforma Google Meet para realizar os encontros. A gente, como eu falei, a gente tem um apoio do pessoal da ciência da computação, que nos auxiliam, e também sempre tem, além do aluno da computação, a gente tem também o aluno da psicologia para fazer a mediação. Bom, como eu falei, as oficinas, né, as atividades, elas são feitas por profissionais do SUS, então a gente envia o convite a esses profissionais de diversas áreas, então os temas são bem diversos, como eu vou citar para vocês agora. E o quarto ciclo, como eu falei, ele é um ciclo de estudo, né? Então a gente encerrou as oficinas e focou nas questões de estudo. A gente fez reuniões quinzenais de estudo abertos à comunidade e outras reuniões quinzenais restritas à equipe. Então, uma semana era aberta, outra semana era restrita à equipe. Dentre os temas que a gente fez, né, nas oficinas, a gente teve ao todo 7 oficinas. A gente teve temas como yoga, arte-terapia, meditação, escrita terapêutica, escrevivências e técnicas de respiração. Ao todo, nós tivemos 126 pessoas inscritas, mas a média de participação, de fato, nos encontros era de 6 a 12 pessoas. Se a gente fosse elaborar um perfil, né, sobre os participantes, seriam
mulheres, né, grande maioria, brancas, de idades entre 14 e 63 anos, de diferentes formações e escolaridades. Essa questão, né, do perfil é importante para a gente porque nosso objetivo sempre foi ser acessível, né? Então, nosso foco não era só trazer algo para a comunidade interna, né? Queremos que os universitários participem dessas oficinas. Não, nosso objetivo era muito mais tentar alcançar a população mesmo, né, que estava sofrendo também com essa questão da pandemia. Então, nosso objetivo era incentivar o autocuidado para a promoção da saúde, né, como um meio de resistência para auxiliar as pessoas nesse contexto que a gente está inserido, principalmente, né. No quarto ciclo, como eu falei, era um grupo, a gente era focado em estudo, né? Então a gente abriu um grupo, que eu falei, né? Um grupo aberto à comunidade, em que a gente focou em um estudo sobre psicologia comunitária e saúde, né? Então a gente teve temas como promoção da saúde, determinantes sociais da saúde e perspectiva interseccional. Ao todo, nosso planejamento, né, é de 7 encontros, começaram em agosto, dia 9, e vão até dezembro de 2021. A gente também tem um projeto de pesquisa em andamento com a equipe, com temas como educação popular em saúde, autocuidado e promoção da saúde, e também tem um aluno que está pensando sobre a questão da importância da extensão para a formação, né, dos psicólogos, dos estudantes. E a gente também tem uma cartilha que está em andamento, né, sobre autocuidado e promoção da saúde, que tem muito a ver com as oficinas que a gente já realizou. Bom, para finalizar, eu só queria destacar, né, que o nosso projeto ele é bem focado em promoção da saúde, bem focado em incentivo ao autocuidado. Então, a gente pretende sempre ter um diálogo, né, com as técnicas de cuidado do SUS mesmo, né, esses profissionais. E a partir dos relatórios, né, que a gente elaborou, a gente percebeu como os encontros eles proporcionaram às pessoas realmente um ambiente acolhedor, participativo e de trocas coletivas. Então, a gente tinha muitas pessoas que participavam não só de uma oficina, mas participavam também de outras e traziam relatos de como aquelas oficinas tinham sido importantes para eles, né? Então, a gente parte de uma compreensão de que o autocuidado, cuidar de si, ele é um ato político de resistência, de dimensão coletiva e comunitária. Está aí o nome resistências, né? Porque a gente vê que a gente deve, sim, principalmente digamos assim, nas áreas que a gente alcança, né, de incentivar esse autocuidado, que deve, né, sempre ser nutrido na população como uma forma de promoção de saúde, né? Então, esse é o Projeto Resistências. Obrigado pela atenção de vocês e parabéns a todos que estão apresentando os trabalhos. Excelente proposta, muito obrigada, Amanda. Vamos então, para a gente poder partilhar as trocas, chamar a Juliana. Caiu a Juliana? A Juliana Soares era a nossa próxima. A próxima, então, pode ser a Sandra? Já que a Juliana caiu. Sandra, vamos lá, por favor? Vamos lá. Bom, então, boa tarde a todos, a todas, todes. Eu vou apresentar aqui uma experiência nossa do CAPES de Ponta Grossa, no Paraná, né? Eu sou psicóloga, integrante lá da equipe, e esse trabalho está muito relacionado à equipe do território e à equipe especialmente de enfermagem lá do nosso CAPES, né? Então, ele se chama Cuidado Integral Substitutivo à Residência Terapêutica, né? Uma experiência do CAPES 2 em Ponta Grossa, Paraná. Como é que surgiu, né, essa experiência, né, essa realidade que a RAPS aí nos apresenta, né, os desafios, né, que a gente tem no dia a dia, especialmente voltados aí à lógica territorial, né, de mantermos o usuário no seu ambiente, na sua comunidade, né, não fazer do CAPES um mini manicômio, né, copiando a lógica asilar, e
dentro disso, a gente tem os casos de maior complexidade, né? Que especialmente não se referem só à questão orgânica e psíquica, mas tem uma questão social, muito dificuldade, né, com agravantes psicossociais muito, muito sérios, né, e especialmente a falta do apoio, a falta do entorno familiar e social, né, que é uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos. Então, para lidar com isso, né, a gente tem que pular os muros aí, né, colocar novos contornos aí, tanto aos equipamentos e as ferramentas, aos aparatos aí da reforma, né, e da prática de reabilitação psicossocial. Aí, durante a pandemia, né, a agudização disso, né, porque como tratar os usuários com o transtorno mental crônico, aqueles que mais faziam uso da convivência dentro do CAPS, né, que necessitavam dessa ambiência dentro do CAPS, né, e aí isso reforçou a prática do atendimento domiciliar, né, para além das visitas, né, o reforço nesse atendimento dentro do território, né. Eu vou trazer um exemplo aqui de um núcleo familiar composto por 3 irmãos com transtorno mental, né, de diferentes gravidades, né, com um entorno familiar aí frágil e inoperante, né. Então, esse acompanhamento começou, na verdade, com um deles, né, com uma realidade mais cronificada, né, e com adesão ao CAPS, era um usuário que só circulava entre a UBS, o atendimento do pronto-socorro e o hospital psiquiátrico, né, era a única rede de trânsito que ele conhecia, né. Então, começou com essa adesão ao CAPS, né, com a sensibilização desses aparatos, porque como ele circulava somente nesses lugares, era uma ida diária exaustiva, né, então esses equipamentos já estavam todos muito exaustos, né, desse atendimento com ele. A sensibilização da comunidade local, porque havia muitos problemas lá, pelo fato da desorganização dele, os vizinhos, enfim, a comunidade tinha muito medo, né, do comportamento desse usuário, né, e a articulação com a rede de assistência social, especialmente porque essa família que não estava ali operando, a saída sempre era, vamos abrigar todos, né, vamos achar aí uma maneira de colocá-los em instituições de longa permanência, né, que vai contra toda a nossa lógica aí de atendimento, né. No decorrer desse atendimento, o irmão, que era o tutor ali desse paciente mais cronificado, que era responsável pela gestão da família, também teve um surto, né? A partir desse surto, outros foram acontecendo, então cronificou também a situação dele, né? E aí teve todo um processo da mudança da curatela, porque esse irmão já não conseguia mais fazer esse cuidado, né? E aí não tínhamos ninguém da família para segurar essa onda, então teve que ser acionada a comunidade para a gente escolher alguém ali, né? Então, articulação com a assistência social, com o Ministério Público, com o INSS, porque durante esse processo da mudança da curatela, eles ficaram sem a única renda que tinha a família, né? Então, acionar toda a rede para que eles pudessem minimamente, né, ter os recursos necessários aí de vida. E a outra irmã com a incapacidade funcional para assumir aí esse núcleo familiar, né? Então, diante disso, a gente deixou de fazer os PTS singulares e construímos um PTS familiar, né? Com as necessidades de todo o núcleo familiar, seja na gestão de medicação, na gestão financeira, na gestão social, né?
articulamos aí a rede para a gente sobreviver, para a gente poder superar toda a pressão que foi pelo asilamento, né, de todos ou de alguns deles, né, e mantermos aí o projeto de reabilitação psicossocial e o cuidado da equipe, tanto do território como no CAPS, né, e da equipe de enfermagem, no cuidado diário com esses pacientes, né. Então, o que a gente conseguiu foi, junto com a gestão, nós conseguimos que a equipe de enfermagem, durante também esse processo aí, né, da mudança da curatela, que entrou um outro tutor, né, e que não prestava, né, se comprometeu com a gestão, né, mais financeira, né, do dia a dia, mas não com as tarefas do dia a dia, e aí um núcleo completamente ali absorvido, né, pelas suas questões próprias. Então, nós conseguimos que a equipe de enfermagem pudesse fazer essas visitas de domingo a domingo, inclusive nos feriados, né, para prestar esse atendimento, não só atendimento de medicação, como o atendimento dos cuidados diários, né, de AVD, porque tem um comprometimento, banho e tudo mais, né, o convívio social, né, e essa questão aí do apoio emocional, né. O que a gente conseguiu, né? Conseguimos a permanência desses usuários na casa onde nasceram, da onde eles não querem sair, né, que tem uma convivência amorosa entre si, né, na sua comunidade, em liberdade, né, a melhoria, né, porque a partir do que a gente foi conhecendo da crise de cada um, né, a melhoria dos manejos de crise, né, quando elas acontecem, porque a gente está falando de transtorno mental grave, né, severo. Os pontos de rede que o usuário antigamente procurava, como ele foi se ambientando melhor na sua casa, ele deixou de procurar, então cessaram aquelas reclamações todas, né, que nós tínhamos diariamente, né. Foram resolvidos os problemas da curatela, então ficou alguém da comunidade ali fazendo esse trabalho que seria, né, do entorno familiar, né, e a rede foi se organizando para essas questões da vida civil, da vida prática, do dia a dia, né. Então, qual rede é essa, né, a importância da articulação de rede? A familiar, a comunitária, a UBS, o CAPS, a gerência de saúde mental, a UPA, o pronto-socorro, a central de leitos, né, o hospital psiquiátrico, quando necessário, SAMU, CRAS, CREAS, o resgate social, o Ministério Público e o INSS, né, todo esse pessoal fazendo um corpo aí, né. Então, em especial, entra aí o trabalho da equipe de enfermagem, que a gente inaugura, então, esse tipo de atendimento domiciliar como um acompanhamento terapêutico, né, estando lá na comunidade, na residência, né, fazendo esse trabalho de construir dia a dia as características desse atendimento conforme as necessidades que o núcleo familiar ia ali apresentando, e são muitas, né. Saímos dessa lógica, né, de asilar, inclusive, né, consideramos que tivemos um ganho nisso, mesmo na questão da convivência no CAPS, né, porque o CAPS não pode trazer aí esse resquício, né, de tem que estar lá para ser atendido, então, a gente aprendeu nesse tempo aí que é possível fazer isso fora também da instituição, né, e o que a gente ganhou com isso, né, que foi uma novidade para a gente conseguiu fazer, através desse acompanhamento terapêutico, um serviço de residência terapêutica sem ter esse equipamento no município, né, a gente não tem esse equipamento, mas a gente fez um cuidado integral, por isso, né, o título do trabalho, substitutivo a residência que nós não temos, né. Nem tudo são flores, né, os desafios são diários, quando a gente acha que a coisa vai ficar mais tranquila, surge lá uma nova questão, né, mas nós entendemos que essas práticas que para nós foram inovadoras,
estão trabalhando com eficiência para manter esse núcleo, né, protegido, com cuidado, ao mesmo tempo, né, respeitando a liberdade desses usuários, né, e que traz aí uma nova maneira de a gente trabalhar com esses casos de maior complexidade em saúde mental, ok? Muito obrigada. Obrigada, Sandra. A próxima é a Patrícia. Pode ser, Patrícia? Pode ser. Então, tá bem. Bom, eu sou a Patrícia, sou estudante de psicologia da UFSC, em breve formada. Um trabalho que eu vou apresentar. Se tiverem algum problema com o meu áudio, enfim, podem me avisar ali no chat, porque a internet aqui é bem complicada. Mas o trabalho que eu vou apresentar é acompanhamento terapêutico, um dispositivo de fortalecimento do cuidado em liberdade. Então, eu fiz parte por um ano do projeto de extensão chamado Acompanhamento Terapêutico, Clínica e Criação na Cidade, que é vinculado ao Laboratório de Psicanálise, Processos Criativos e Interações Políticas da UFSC. Esse ano enquanto extensionista, né, enquanto bolsista, foi justamente o ano de 2020, então teve aquela uma semana de aula antes da pandemia, e logo após veio a pandemia, né? Então, eu e minha colega, que também era bolsista, que também é autora desse projeto, desse trabalho que a gente está apresentando aqui, nós decidimos, uma vez que as atividades foram paradas, né, foram pausadas devido à pandemia, a gente decidiu por realizar uma pesquisa, né, que falasse, que buscasse um pouco, assim, investigar, né, sobre o acompanhamento terapêutico no Brasil. Então, a gente, as reflexões, né, o conteúdo aqui desse trabalho são parte, né, das reflexões que a gente pôde obter com essa pesquisa, que foi desenvolvida a partir, então, da revisão de literatura em revistas publicadas entre 2015 e 2020 sobre acompanhamento terapêutico aqui no Brasil. Aí, só antes disso, assim, poder também localizar, né, o projeto de extensão, como eu falei, ele é da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, e a sua proposta é atender, ele é vinculado, né, tanto ao serviço de atenção psicológica, que seria a nossa escola seria a nossa clínica escola, né, dentro da universidade, e também é vinculado ao CAPS 2 aqui de Florianópolis. Então, em tempos antes da pandemia, né, ele atendia usuários da rede pública e também a comunidade que chegava através ali do SAPS, né, do Serviço de Atenção Psicológica da UFSC. Bom, para a gente falar de acompanhamento terapêutico, a gente precisa retomar um pouco a questão da reforma psiquiátrica brasileira, né? Ou pelo menos os seus princípios, né? De desinstitucionalização, o cuidado em liberdade, né? O fortalecimento de vínculos entre o sujeito, a comunidade, a família. E, bom, como prática clínica, né, que visa o fortalecimento dos vínculos, né, entre o sujeito e o território, bem como, enfim, a sua inserção ou reinserção, né, na vida em sociedade, o AT ele hoje é compreendido como um dispositivo clínico que auxilia nas redes, né, de superação dessa lógica manicomial no tratamento de pessoas com um grave sofrimento psíquico, né, em especial psicoses e neuroses graves, né? O AT, ele se desenvolve, então, a partir da ida do acompanhante, e aí, no caso, né, desse projeto de extensão, nós, estudantes extensionistas, e também alguns estagiários do ciclo profissionalizante, né, do nosso curso, que se integram, né, ao projeto do AT, são esses acompanhantes, né? Então, o AT é a saída, né, do acompanhante ao encontro
do sujeito acompanhado, né? Articulando, então, a questão do cuidado em liberdade com essa sustentação, né, da singularidade, enfim, no laço social. Então, assim, uma das suas especificidades, né, se a gente pode dizer assim, é a ampliação do setting, né? Então, assim, uma outra forma, né, de fazer os atendimentos que não se restringe a uma sala fechada. Muitas vezes, pelo contrário, assim, né? Podem ocorrer nos espaços públicos da cidade, né? Nos espaços domésticos, nas escolas, né? Trazendo um pouco de algumas experiências, assim, aqui em Florianópolis, não raro, né, são os atendimentos nas praias também, né, dentro do ônibus, enfim, né, nas diversas possibilidades, né, das formas possíveis mesmo para esse sujeito acompanhado, pensando na sua inserção realmente na cidade, né. Então, ela é uma prática que é, assim, catalisadora dessa autonomia, né, e do protagonismo desse sujeito, né. Então, por isso que para a gente falar do AT, a gente acaba necessariamente retomando aí alguns desses preceitos, né, do movimento da reforma psiquiátrica, enfim. E aí, pensando um pouco o AT, né, nos serviços públicos de saúde, como é o caso, assim, da vinculação do AT com o próprio CAPS, né, a gente vê que tem uma incidência, assim, significativa, né, isso algumas autoras trazem, né, a própria Palombini discute isso, pois, assim, se trata de uma proposta que consegue alcançar usuários que muitas vezes não se adaptam, né? Não conseguem se vincular a modelos clínicos mais tradicionais, digamos assim, né? E que, por isso, apresentam uma certa dificuldade no tratamento ou de permanecer até mesmo nesses serviços substitutivos, né? Então, às vezes, é da ordem do insuportável isso, ou do impossível, né? O deslocamento, estar num ambiente com outras pessoas, enfim, né? Inúmeras formas aí que a gente pode pensar. Outras duas formas, né, caracterizações dessa incidência que a Palombini discute seria uma institucional e a política, né? A institucional se trata da própria relação do acompanhante, né? Que, na medida em que acompanha esse sujeito, a partir de uma outra posição, né? Essa posição que circula, que presencia, que vivencia, que testemunha, né? Cenas do cotidiano, possibilita uma outra aproximação, uma outra vinculação, tanto do acompanhante, mas também da própria equipe, né? Do próprio serviço de saúde com este usuário, né? Tem uma outra dimensão desse sujeito, né? E a dimensão política, né? Pois a gente pode falar da implementação em si, né? Da reforma psiquiátrica, ainda que a gente possa discutir. Eu acho que esse encontro vem para debater isso também, né? Um pouco da reforma psiquiátrica nos dias de hoje, enfim. Mas dessa implementação desses princípios, né, que a gente entende do funcionamento da rede, né, da dinâmica familiar, comunitária, a própria questão da desinstitucionalização da loucura, né? E aí, enfim, para já ir concluindo, né, por mais que a gente tenha já o acompanhamento terapêutico há algumas décadas aqui no Brasil, né, tem assim, uma dificuldade mesmo em definir o que ou como é o AT, né? O AT que vem aí inspirado, surge, né, na Argentina e chega aqui no Brasil a partir dessas experiências argentinas, assim, em determinados momentos, né, cumpriu essa função de acompanhar pacientes hospitalizados, né, em outros, ainda vinculado a instituições médicas, tinham como objetivo, né, a reinserção desses sujeitos, né, com saídas acompanhadas do hospital, né, então algumas saídas ali pelo próprio bairro, enfim. E hoje a gente pode dizer que se trata da clínica céu aberto, né, que tem como setting, né, que tem como espaço, enfim, a cidade e que busca, né, inserir aí o sujeito em seu tratamento a partir
da fala, né, da sua singularidade e também do laço social, né? Então, a partir dessa circulação pela cidade, pela polis, com as relações que são possíveis de ser construídas ali no cotidiano, né, com o território, com a família, com a comunidade. Seria isso. Muito obrigada, Patrícia. Parabéns. A Juliana conseguiu. Juliana? Oi. Consegue me ouvir? Estão me ouvindo? Sim? Tá bom. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Juliana, eu sou psicóloga e eu venho contar um pouquinho da minha trajetória no projeto de extensão e a minha experiência no grupo terapêutico, né? O projeto de extensão, esse que eu trago, é o Espaço Nice da Silveira e a FAB. É um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Santa Maria. E é um projeto que ele está ele segue a lógica, né, da reforma psiquiátrica, e esse espaço é um espaço que vai além de grupos, né, terapêuticos. Ele é um espaço que tem várias atividades, né, tanto para usuários como familiares, para estudantes, né, das atividades. Nós temos também no Espaço Nida Silveira uma mental das atividades que fez com que eu tivesse essa aproximação. E aproximação, porque até então eu não conhecia o projeto, foi através das redes sociais, de ver uma chamada, né, para esse evento, para essa atividade, que é o Cine Mental, que é um espaço onde a gente tem ali os filmes, né, que abordam a saúde mental, e depois, no final dessa amostra de filmes, a gente faz um debate, né, e ali é aberto à comunidade em geral, né, não só as pessoas que fazem parte do projeto, né. E então foi a partir desse momento aí, dessa ida até, né, a sala do filme lá, do cinema, né, que eu pude ter um contato com o Espaço Nida Silveira, e a partir daí eu fui me inserindo nas outras atividades, até chegar, então, ao grupo terapêutico, né, a convite da Marta Noal, que é psiquiatra, coordenadora do Espaço Nida Silveira e a FAB, e aí eu pude ter contato com o grupo, né. Ali no grupo, a princípio seria usuários, né, da saúde mental, do município de Santa Maria, a princípio com diagnóstico, né, de transtorno bipolar, mas como foi aumentando a demanda e a procura, então hoje em dia, ele aborda outros temas que não só a bipolaridade, né. E então, assim, eu pude ter esse contato com o grupo, onde agora está acontecendo virtualmente, né, depois com a pandemia, ele foi para esse formato, né, online, e ele acontece uma vez por mês, antes era de 15 em 15 dias, né. Então, assim, ali é um espaço de troca, né, entre pares, né, onde se discute vários assuntos, né, cada dia, assim, é levantado um tema, né, para ser debatido, para ser conversado, né, em saúde mental, um espaço de experiência em
não só de transtorno, de questões assim de diagnóstico, mas de vivências de vida, né? Entre todos ali que participam não só de troca assim de medicação, sobre medicação, né? Mas outros tipos de trocas de vivência de vida, né? Então, assim, agora ele também tem agora membros de outras cidades do Brasil, que não, porque com a pandemia, o grupo ele teve uma abrangência maior, sabe? Então, assim, foram se inserindo pessoas de outras cidades ao redor, né, da região e do Brasil. Hoje a gente temos de Maceió, né, Alagoas, temos um membro de Espírito Santo, né, Estado do Espírito Santo, e então, assim, é um espaço, assim, de afeto, de apoio, né? É um grupo, assim, que uns apoiam os outros, né? Nas dificuldades, e às vezes ele sai além, né? Daquele espaço ali. Ele vai para... Se alguém não está bem, em algum tem o grupo do WhatsApp também, né? A nossa próxima aula, então, é a... Então tá, vamos lá, Simone, pode falar, por favor? Boa tarde, estão me escutando? Sim, Simone, pode falar. Ah, sim. Então tá. Boa tarde a todas. O meu nome é Simone Cardia. Eu sou estudante de serviço social e sou oficineira aqui no CAPS, Infanto Juvenil, CAPS 2, Infanto Juvenil, da cidade de Viamão, da Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Me ouvem? Me escutam? Sim, pode seguir? Tá, então vou seguir. A apresentação de hoje é de uma experiência pessoal que eu quis trazer para esse grupo. Eu tenho um grupo de adolescentes de 13 a 17 anos aqui no CAPS, que chama-se Circular. E eu trouxe uma proposta de dança circular. Tá? Não sei se todas conhecem, mas enfim, a dança circular, ela iniciou por um alemão em 1976 e eu quis trazer para o grupo porque o que acontece nessa dança circular? Ela é utilizada já pelos povos antigamente, aonde se reúnem as pessoas numa espécie de celebração, né, uma roda. Então eu quis trazer essa experiência para esse grupo de meninas e eu pude observar o quanto elas aumentaram a autoestima, né? Só o fato de trabalhar o corpo, de trabalhar em grupo. Então, essa experiência, ela foi inicialmente, né? Eu trouxe essa experiência por eu fazer dança circular, eu quis experimentar no grupo e teve uma ótima aceitação, certo? Então, assim como eu falei, o grupo, o nome é Circular Arte, ele tem um limite de até 10 usuários, né? No momento, são meninas, né? São gurias, são adolescentes. Então, quando eles vêm para o CAPES, a gente apresenta e diz que tem esse grupo, então é de demanda espontânea, quem quer participar, certo? E o que acontece nesse grupo? Eu trago o meu material pessoal, elas não são obrigadas a usarem, né? Mas para se sentirem mais à vontade, a gente faz a roda, coloca um objeto que tem significativo para o grupo, geralmente é uma planta, um vaso ou algo que o grupo ali estipula. A gente escreve mensagens ali dentro,
porque forma um círculo, uma roda, certo? Eu trago as minhas saias, eu trago os meus lenços e deixo elas à vontade, né? E então eu pude observar que aos poucos, assim, elas foram perdendo a timidez, foram tendo uma autoestima mais elevada, uma autoconfiança. Isso ajudou muito no autocuidado delas. Isso proporcionou um vínculo muito forte, que depois de, acho que de umas 3, 4 sessões, né? Porque assim, eu não faço todos os encontros a dança circular. Eu pude observar que a dança circular, né, ela não é a dança circular em si, né? Ela é o fio condutor. A gente pôde observar que a dança promoveu essa vinculação entre o grupo, que trouxe em outros momentos assuntos, por elas estarem já vinculadas umas às outras, abordar assuntos bem delicados, né? Enfim, então, assim, a experiência que eu trago para vocês é essa, né? Ela é realizada, então, às quartas-feiras, às 15h30, aqui no CAPS. O que mais que eu poderia dizer para vocês? Somente aqui nós temos eu e mais 2 oficineiros, mas essa prática foi instituída por mim, né? Então, este grupo, especialmente, que se chama Circula Arte, eu sou oficineira cultural, né? Então eu trouxe essa integrativa para poder saber o que aconteceria, né? E foi muito gratificante, assim, para mim, foi surpresa também de ter sido estar aqui com vocês apresentando. O que mais que eu poderia falar para vocês? Que a dança, né? Eu fiz uma cola, gente, porque eu fico às vezes um pouco nervosa, peço desculpa, tá? Ela então pode facilitar trabalhar a concentração, estimulou a memória, a tomada de consciência do corpo físico, o próprio equilíbrio emocional, porque assim é uma roda onde a gente dança, onde a gente dança de mãos juntas, unidas, né? Faz movimentos circulares. O que mais que eu poderia dizer? Basicamente é isso, assim, tá? Foi uma experiência, como eu disse, minha, pessoal, trouxe para o CAPS e tem dado certo. Ela não, o grupo ele acontece uma vez por semana, não são todas as vezes, geralmente é 2 vezes ao mês que se faz no início da oficina. A oficina dura em torno de 1 hora, né? A gente também abre espaço para a construção de mandalas, a gente abre espaço também para conversa, mas geralmente é 2 vezes por semana que eu observo que dá um resultado, até porque tem meninas que saem do grupo, outras que chegam, então a gente recebe o grupo com essa dança circular, né? No começo elas ficam um pouco tímidas, que é normal, né? Até para a gente que é adulto, às vezes, quando a gente vai participar de algo novo, mas foi muito bem aceito. Acho que da minha parte, falar sobre a dança circular seria isso, certo? Muito obrigada, Simone, parabéns pela proposta. Nós não temos outros trabalhos para serem apresentados. As meninas, as monitoras... Tem o meu! Ai, perdão. Sem problema. Você não colocou na ordem. É que eu coloquei lá em cima, mas não tem problema. Desculpa. Oi, gente, tudo bem? Estou bem animada de estar aqui. Bem feliz mesmo. Ouvindo várias coisas que aquecem nosso coração e tendo várias ideias legais aí. O trabalho que eu vou apresentar hoje aqui, nesse eixo, ele, na verdade, nasceu de uma experiência. Ele é um relato de experiência de 2009. Meu filho tinha uma bolsa de estudo numa escola, no contraturno, em outra escola, assim, né?
e numa realidade muito diferente da nossa, assim, enfim, eu lembro que eu chegava naquela escola várias vezes, assim, e as mesmas crianças estavam para fora, assim, da sala, sempre na direção, sentadas no parque, sentadas na educação física, sentadas numa escola de educação infantil, né? Isso me incomodava muito, acho que enquanto mãe, mas enquanto... Meu filho tem 6 anos hoje, então, né, era perto dos 4 anos, assim, dele, e uma coisa que me incomodava muito é porque eu sou pedagoga de formação, trabalho muito com uma pedagogia libertária e emancipatória, então, assim, aquilo me agonizava a minha alma, assim, né? E aí, nas conversas com as professoras, assim, aquilo começou a me inquietar bastante, assim, eu queria entender o porquê que aquelas crianças sempre estavam naquele lugar e ausentes das atividades, assim, e sendo expostas, e às vezes com falas dos adultos ali, né, da coordenação, dos professores, colocando aquelas crianças em situação vexatória, assim. E no mesmo ano, que foi início de 2019, eu comecei a fazer aulas no mestrado aqui no programa de saúde mental, né, como aluno especial, e aquilo me motivou muito, assim, a trabalhar essa questão de saúde mental infanto-juvenil. Eu ainda era pedagoga da PAI na época, então, assim, meu foco inicial foi muito nessa pegada de promover saúde mental para crianças e pessoas com deficiência, mas aí aquela questão foi me chamando mais, assim, né? E aí eu propus trabalhar oficinas naquela escola, num turno diferente que meu filho tivesse, para não dialogar em nada, assim, né? Na questão emocional, assim, dentro da proposta pedagógica e terapêutica que eu queria fazer naquele espaço. E aí eu dividi em 2 momentos a proposta. Um momento era falar com as professoras e todo o corpo docente, assim, sobre pensarmos, assim, algumas questões de dentro da pedagogia mesmo, algumas bases de formação e da psicologia também. Usei algumas questões da antropologia e muito estudo de base de Foucault, assim, porque as crianças tinham um horário cronometrado no parque, 15 minutos, e isso me agoniava, assim, demais, assim, né? Porque o brincar livre, onde está o lugar do corpo, dessa experiência, e elas aceitaram, assim, a grande maioria, né? Então, eu comecei a fazer a formação primeiro com as docentes, e com a diretora e a coordenadora pedagógica, e depois as oficinas com as crianças, porque eu achei que não ia dialogar se eu começasse a fazer direto com as crianças, mas o meu foco, apesar de querer, né, assim, dar uma chacoalhada nos adultos, era trabalhar a questão da saúde mental daquelas crianças, e principalmente dessas crianças que eram marginalizadas e vistas como alunos problemas, assim, que para mim era, assim, muito sério aquele movimento dentro da escola. E aí rolou que as atividades com as professoras, com o corpo docente, era feito toda noite, assim, 2 vezes na semana, e as crianças a gente começou já logo em março, mais ou menos. Então, assim, ao todo ali eram trabalhados com crianças de 3 a 6 anos, né? Que foi o meu foco, assim. O nome da oficina e do projeto chamava Quero Te Ouvir. E foi no intuito de criar um lugar que não fosse um lugar de julgamento para a criança poder se colocar, falar, um lugar de criação de vínculo, um lugar de afeto. Então, durante esse ano de 2019, eu organizei ali oficinas, né, de forma bem sistemáticas, de novo, né, eu repito que foram encontros voluntários, mas eu tinha meu diário de campo, enfim, foi meio assim, né, numa pesquisa um pouco longe da faculdade, mas ali. Então, foram 35 crianças, né, de 3 a 6 anos, encontros semanais, das professoras eram 2 vezes e das crianças uma só. E ali a gente, né, teve intuito, enfim, eu tive intuito de promover um espaço de diálogo, fortalecimento de vínculo dentro da infância. Então, foram 53 oficinas com as crianças, porque nesse relato eu abordei a questão das crianças só, e questões ligadas com o corpo, com as emoções, com a musicalização, com a dramatização, contação de história, criação com argila, oficina de materiais recicláveis, era bem diverso, assim, o trabalho. E o coração dessas oficinas eram as tais rodas de diálogo, assim, intituladas Círculo da Conversa, que a gente podia falar dos nossos sentimentos de maneira bem à vontade. E as professoras não estavam no início da formação, até a gente ter um vínculo afetivo de fato, elas não estavam
com as crianças ali, depois é que elas foram se chegando em dinâmicas específicas, para não ficar uma quebra, assim, muito, assim, sem diálogo, né? E aí, essas professoras, junto com as oficinas delas, elas relatavam assim, não, mas essa criança, ela precisa muito ser encaminhada, porque ela precisa de medicamento, ela é muito agitada, ela não para em sala, ela não senta, não tem como, ela não faz nada, assim, né? Ela não escuta. E ali começou esse diálogo. Então, após esse grande questionamento, nessa relação dessa demasiada produção de diagnóstico, e principalmente as questões de distúrbio de aprendizagem, né, e essa cultura mesmo da medicalização da vida, dos corpos e da infância, eu busquei, assim, uma válvula de escape, né, que se caracterizasse mesmo como uma alternativa a essa medicalização dessa infância, né, dessa concepção do que era essa infância, e que pudesse trabalhar temas complexos desse campo do desenvolvimento infantil, mas de forma lúdica, né, e que abordasse as especificidades dessa etapa. Então, esses tais alunos problemas, dos 35, eles eram 8, e eu peguei eles como os meus super ajudantes, assim, dentro de todas as etapas das oficinas, e foi muito legal, assim, porque foi possível observar, assim, que, né, a partir dessa escolha metodológica de uma pedagogia inclusiva, dialógica e autogestionada, mesmo com esses alunos problemas que eram intitulados pelas professoras pelo corpo docente, né, a roda, assim, tornava-se um momento, assim, de grande criatividade, né, afeto e de cuidado, porque eles começaram a olhar mais para si, a não serem tão agressivos com os outros, porque eles tinham seu espaço de diálogo e de fala, assim, né, eles poderiam ser acolhidos sem, de novo, ser rotulados, tirados sarro e postos para fora da sala, crianças bem pequenas, assim, né, e, enfim, nessa perspectiva, assim, o que mais eu pude ver foi essa existência, assim, dessa cultura escolar que aponta esse mau comportamento, sabe? Sendo tratado como doença, assim, que precisa ser, ele é patologizado e ele precisa ser tratado, assim. Então, assim, foi isso que me objetivou, assim, essa busca de romper com esse lugar, né, com esse olhar que patologiza a criança, o sujeito indisciplinado. E ali, né, essa questão da estrutura pedagógica, assim, eu consegui fazer com que fosse um grande lugar divertido, assim, de diálogo e de proposta mesmo, de criação. E desses encontros, saíram portfólios individuais dessas crianças, assim, sabe? E foi bem legal. E no final dos encontros, essas crianças intituladas problemas, elas já não estavam mais, assim, dando aquele estresse na sala de aula, né? Depois, no final, assim, os últimos 2 meses e meio finais, a gente conseguiu trazer os pais para essa conversa, porque não tem como fazer esse diálogo isolado, né? E aí foi muito legal, assim, esses pais tendo, assim, esse lugar também de acolhimento, sabe? De que sempre eu não vou buscar o meu filho e ele vai estar na direção. Ou eu vou ser chamado porque vão falar que o fulano, de novo, sabe assim? Então, isso também tinha esse lugar de fala, de acolhimento, né? Na tentativa era buscar mesmo, assim, um lugar de escuta qualificada, mesmo que na infância, porque elas têm teorias provisórias, e mesmo que sejam teorias provisórias, são teorias muito válidas, né? A gente aqui não está muito acostumada a ouvir, assim, e foi muito bom, assim, ver como os pais e o corpo docente ressignificou, assim, essa conduta, né, dessa criança, e é isso, assim, sabe? Eu, enquanto pedagoga, eu fiquei feliz, assim, nessa troca. Eu vou falar que não foi fácil em relação ao corpo docente, porque os questionamentos eram inúmeros, assim, até eu levar, por exemplo, os instrumentos de testagem, né, do autismo ou do TDAH, por exemplo, e aplicar com as professoras ali, e dialogar ponto por ponto, porque são questões super comportamentais, né, e que a gente sempre fica se questionando, assim, né, até que ponto isso realmente é de um sistema, que ensina a gente, né, desde pequenininho ter que ficar sentado numa cadeira, até pra gente é ruim, né, 4 horas, que dirá para uma criança que precisa correr, pular, rolar, enfim, de todos esses lugares da infância mesmo. E eu acho que é isso. Acho que o mais importante foi essa ressignificação desse lugar da patologização da infância, assim. Obrigada.
Parabéns a todas, experiências fantásticas. Eu gostaria muito de que a gente tivesse um tempo para discutir. Infelizmente, a nossa próxima mesa já vai ocupar esse espaço, essa sala. Eu peço a todas vocês que troquem os e-mails, mandem os contatos para que a gente possa, então, verificar, né, essas experiências de vocês, que foram várias experiências trocadas aqui, em um trabalho feito de pesquisa, né, que trouxe um pouco desse estado. Então, nós ficamos por aqui com essas experiências e a gente espera que vocês possam, então, contatar umas às outras e falar mais a respeito desse trabalho, além de que publicar essas experiências fantásticas de vocês. Parabéns, muito obrigada.